Eu gostaria de debater um outro tema com vocês, é um tema mais sensível. Eu até peço que a gente não entre muito no viés político do tema. Mas é porque é um tema que eu já vi acontecer outras vezes e, e é até bom que nós temos dois atleticanos aqui. Eu gostaria de ouvir isso de vocês. É a situação das manifestações políticas do Watson. O Watson faz constantemente manifestações políticas das preferências políticas dele. Eu quero até colocar uma situação aqui, ó. Para mim, todo cidadão tem direito a se manifestar politicamente. Esse é um dos pilares da democracia. Mas o que eu gostaria de ver de vocês é como vocês veem essa situação quando ele faz isso como presidente do Atlético. Porque quando o Adson está dando uma entrevista, ele não está dando uma entrevista como um cidadão na rua. Eu pego aqui um microfone, estou lá na Avenida Ianguera, aí a Ana vem passando. Ana Lívia, o que é que você acha do julgamento do STF? Ana Lívia, o que é que você acha do governo Bolsonaro? O que é que você acha do governo Lula? O que é que você acha da decisão tal, da decisão... A Ana é uma cidadã que está passando, eu vou lá entrevistar ela. Normalmente, quando o Adson dá entrevista, pelo menos na minha visão, vocês podem discordar disso também, ele dá entrevista como presidente da instituição Atlético. Eu nunca vi ninguém assim, cidadão Adson, vem cá, vamos conversar aqui. Normalmente ele está dando entrevista como presidente do Atlético, e aí ele acaba entrando nesses temas. Como eu falo, para mim o cidadão tem todo o direito de se manifestar, ok? As suas preferências. Mas para a instituição Atlético, você acha que essa é uma situação positiva de quando o Watson, como presidente do Atlético, faz defesas do grupo A, poderia ser do grupo B também? Como é que você vê essa situação, Gada? Cara, olha, nós temos hoje várias redes sociais que disponibilizam o espaço para o indivíduo, o cidadão, colocar suas preferências em todos os seus âmbitos, religioso, político, pessoal, tudo. Você pode ir lá, por exemplo, o Watson é bastante ativo no Twitter, ele pode ir lá, comenta, deixa lá a sua opinião. Ninguém vai tirar esse direito dele, como você mesmo falou, Jair, foi perfeito. Ele é o presidente do Atlético, mas ele também é o cidadão Adson Batista. Ele pode ficar à vontade para dar a opinião dele, o lado político, isso não é problema. Mas eu, particularmente, aí é uma questão muito pessoal, tá? Eu detesto quando ele, como presidente do Atlético, vai falar desses assuntos. Primeiro porque quando ele tá falando uma entrevista de esporte, ele vai lá, um jornalista esportivo, igual tivemos o prazer de receber o Alcaraz lá na rádio, lá no Fala Dragão. Olá. Nós tivemos o prazer de recebê-lo lá. Ele é um jornalista esportivo, ele está ali para pegar informação esportiva do Atlético, entender tudo isso. E aí você entra nesse viés, você coloca como se o Atlético tivesse aquela postura, não o Watson. Porque aí ele está sendo à frente, o representante do clube. Então, o viés geral o público tem vendo esse tipo de coisa é que o Atlético tem aquele pensamento, às vezes até a torcida tem aquele pensamento, e o que não quer dizer que é esse fato, entende? Claro que pode ter pessoas que concordam e discordam com ele, como qualquer cidadão discorda e concorda de qualquer coisa, mas não é o momento, não é o local para falar isso. Ele tem espaço. Tem aí, ó, Instagram, Twitter, tanta rede social. Ele podia ter o canal próprio dele lá, o Fala Adson Batista, e falar lá o que ele bem quiser, que é o direito dele, sabe? E seria totalmente aceitável que pessoas discordassem, concordassem com ele, tudo certo. Agora, eu não gosto, cara, eu não gosto de quando ele pega e usa esse palco esportivo para dar as opiniões pessoais dele dos seus vieses. Isso para mim não faz o menor sentido e deixa uma imagem negativa para o Atlético. Porque, querendo ou não, gente, tem que entender, existem dois lados aí. E vão ter torcedores que vai ter o pensamento A e vai ter torcedores que vai ter o pensamento B. E vão ter outras pessoas que não são torcedores e que consomem a mídia, que assistem, que vão ter esses dois lados. E isso prejudica, porque você afasta aquele outro lado. E isso não tem nada a ver com o esporte. Saca? Não tem nada a ver com o Atlético. Aí você, às vezes, gera uma inimizade, uma discordância, sabe, uma rusga, um problema mais sério com algo que não tem nada a ver com o esporte com relação ao Atlético. E aí, para mim, isso não condiz, não combina. Eu não gosto. E você, Luciano, como torcedor do Atlético, eu nem vou falar aqui de preferência por A ou B, tá bem? Eu falo do presidente do Atlético, dando uma entrevista como presidente do Atlético,
Tanto que, por exemplo, eu nem cito aqui as manifestações do Watson na rede social. Lá é o Watson falando. É o Watson falando, a rede social é dele, ele tá falando. Agora, para mim, quando ele tá dando entrevista, ele tá dando entrevista como presidente do Atlético. A instituição de quase 90 anos de fundação. 88, né? O Dragão já tem 88 anos. Eu gostaria da sua opinião, né? Que aqui é um espaço para opinião também. Como é que você vê essa situação? Você acha que ela é normal? Que ela é tranquila, é um direito dele, mesmo como presidente do Atlético também, dando entrevista como presidente do Atlético, ressaltar, reforçar as suas opções políticas, ou você acha que isso para a instituição, né, ela não é uma situação positiva? Então, Geli, eu até concordo com o Gardner no sentido das redes sociais, né? Que o Watson tem um espaço dele, ele é muito ativo no Twitter, a gente sabe disso. Então lá ele pode falar o que ele quiser. Ali dentro do campo é até complicado porque começou no assunto do Bruno Henrique, né? Realmente, ele podia falar do assunto só do Bruno Henrique, que ele concordou, não, até mesmo que a gente teve o caso do Moraes no Atlético. Então, assim, eu acho que ele tinha que falar pronto, até ali, entendeu? Aí depois é aquele negócio que o Jair sempre fala, o Watson vai escalando, vai escalando, vai escalando, entendeu? Aí ele começa a falar outras coisas e aí já chega nesses assuntos. A gente tem um grupo de WhatsApp lá, o Amigo do Dragão, é proibido falar de política lá. Aí quando eu vejo o Atlético o Watson fala sobre isso no Atlético, como presidente do clube, realmente vai jogar a fala do Watson nos grupos, nos Instagram da vida, no Twitter, e aí começa as brigas entre torcedores atleticanos, sabe? Que um é A, um é B, eles se brigando, se xingando dentro de um grupo que era para falar só sobre o Atlético, sabe? Então, eu fico pensando nisso, não é uma coisa que não dá pra gente discutir política no futebol. Para mim, eu não gosto disso, sabe? A gente tá falando ali só sobre o Atlético, e aí, claro que vai ter gente que vai ser A, claro que vai ter gente que vai ser B, não adianta, vai ter briga, em política vai ter briga, futebol tem. Então, assim, na política vai ter os que defendem, os que não defendem, uns vão falar que o Atlético tá certo, outros vão falar que não, e começa a xingar um ao outro nos grupos do Atlético, sabe? No Instagram da vida. Então, assim, eu acho muito errado isso. Eu respeito o Watson, é a postura dele. Eu acho que o Watson não vai mudar também. O Watson não vai mudar essa postura. Não adianta. A gente vai ficar falando aqui. Talvez daqui 5 anos vai acontecer outros mesmos casos. Que o Watson vai fazer a mesma coisa. É o jeito dele. Eu respeito, tudo bem. Eu acho que ele não ele tinha que separar. Só essa postura dele como presidente do Atlético para não falar certos assuntos quando a gente está se tratando ali do meio de futebol. Eu acho, na minha visão, é essa, sabe, Jardim? Não, tranquilo. Aqui é cada um para trazer a sua visão mesmo. E você, Ana, como é que você vê essa situação? Para você é uma situação natural? É uma situação, vamos dizer assim, inadequada para o dirigente? Como é que você observa? Isso vale para o Atos, qualquer outro que durante o cargo der entrevista, ok, gente? Não, aqui nós estamos falando do Atos, porque o dirigente aqui do futebol goiano, por exemplo, o Petralha, se manifesta também corriqueiramente, para dar um exemplo de um outro dirigente, corriqueiramente ele se manifesta também sobre política durante entrevistas enquanto dirigente do Atlético Paranaense. Jolie, eu acho que é um perigo essa situação para a imagem do Atlético, porque como nós estamos colocando, não é a figura do Adson, é a figura do presidente do clube, é a figura ali. O Adson se torna o rosto do Atlético. Em todas as manchetes, em todas as vezes que ele se manifestou sobre esses temas, não é nem sai sempre presidente do Atlético, ainda colocam goianiense, né? Presidente do Atlético Goianiense fala isso, presidente fala aquilo. E aí eu sou um pouco mais radical que os meninos sobre as redes sociais, por quê? Concordo plenamente que todo cidadão tem o direito à liberdade de expressão, enfim, pensar que quiser, falar o que quiser, só que, às vezes, quando nós assumimos determinados cargos, nós abrimos mão, nós temos que abrir mão de certas liberdades. O nome do Adson para sempre vai estar vinculado ao do Atlético. Ele postando na rede social dele ou falando em entrevista,
a notícia vai ser presidente do Atlético ou Atlético Goianiense se manifesta sobre tal tema. Isso já gerou desgastes enormes ao Atlético em uma Série A, em uma Sul-Americana, em momentos que dava para o Atlético ser o queridinho do Brasil. E é tão bom isso, né? É tão bom quando o nosso clube ganha um carinho. Ainda eu lembro da semifinal da Sul-Americana que o Atlético jogou contra o São Paulo. Dava isso, né? Da Copa do Brasil, aquele ano foi muita. Isso. Era para o Brasil inteiro estar torcendo para o Atlético, né? Naquela que nós, como nós estamos acostumados, ser o azarão. Isso não aconteceu. E talvez muito por uma imagem que o Brasil já tinha do Atlético, de opiniões, e se divide. Então eu não vejo como que essas declarações podem agregar a imagem do clube, que nesse momento tem que ser prioridade. Óbvio que são tópicos sensíveis, tópicos que têm que ser debatidos pela sociedade brasileira, mas são tópicos que não cabem a um clube de futebol. A punição ao Bruno Henrique cabe. Inclusive, acho que todo time, todo jogador que cometeu ou não ali deveria ter se manifestado. Acho que o futebol brasileiro ficou muito calado sobre esse assunto e ali eu entendo a manifestação do Adson. A partir da vírgula, eu não entendo e não concordo como foi exposto. Até uma situação, né, sobre isso. Eu vou muito, por exemplo, se o Atlético fosse um clube, como que eu vou citar? Conhecido pelo seu posicionamento político. Olha, o Atlético, eu vou dar exemplo, como no futebol escocês. Você tem lá o Celtic, né, e os Rangers, que são clubes muito ligados a grupos religiosos, né? Um clube representa uma religião, o outro clube representa outra religião. Seria até natural para mim esses clubes se manifestarem sobre situações religiosas, por exemplo, favoráveis ou contrárias, porque eles já têm esse DNA, vamos dizer assim. Mas os clubes brasileiros, de um modo geral, e o Atlético enquadra entre eles não são clubes com tendências, eles são clubes ecléticos. Se você pegar no seio da comunidade atleticana, você vai encontrar pessoas de direita que estão aplaudindo o Adson ao extremo neste momento. É isso mesmo, presidente, tem que falar. Você vai encontrar pessoas de esquerda que vão contra, você vai encontrar pessoas de centro que talvez posicionem favoráveis ou contra, mas você tem lá no Atlético católicos, ou não tem católicos que torcem para o Atlético, você tem evangélicos que torcem para o Atlético, você tem pessoas de outras religiões ou sem religiões que também torcem para o Atlético. Por quê? Porque o Atlético é um clube eclético. Então, se é um clube majoritariamente eclético, que nunca se posicionou sobre essas situações, eu acho que o dirigente precisa respeitar isso, sabe? A ideia de usar o clube para dar mais voz às suas situações pessoais é uma situação que não me atrai, vamos dizer assim. Então, para mim, o Adson cidadão, cara, a Ana até citou bem, é difícil você separar o Adson cidadão do Adson dirigente, mas o Adson, por exemplo, numa rede social, você pode até saber que ele é o presidente do Atlético, mas aquilo ali é uma conta dele. Agora, quando o Adson está dando uma entrevista como presidente do Atlético, para mim seria o mesmo que a conta oficial do Atlético ir lá e colocar essa manifestação. Porque uma coisa é a manifestação na conta do Adson, outra coisa seria uma manifestação na conta do Atlético, que não aconteceu, tá? Diga-se de passagem, não aconteceu. Mas para mim, quando o Adson fala como presidente do Atlético, eu acho que ele deveria focar em temas que interessem ao Atlético, inclusive temas políticos. Não tem problema, por exemplo, olha, eu acho que a Câmara deveria aprovar esse projeto, porque beneficia os clubes assim, assado. Eu acho que a Prefeitura deveria realizar essa situação, porque para o Atlético é positivo. Eu acho que a Prefeitura deveria dar incentivo às categorias de base, por isso,
por isso, por isso. Eu não gosto da ação do prefeito tal, porque ele cortou essa verba aqui, por isso, por isso, por isso, mas são assuntos referentes ao Atlético. Agora, quando o Atlético ele se torna uma caixa de ressonância para que o presidente possa expor as suas preferências políticas, aí eu já não é uma situação que me agrada, e pelo contrário, é uma situação que me incomoda muito, e não só me incomoda em relação ao Watson, porque as pessoas do Atlético que têm um pensamento divergente ao do Watson, elas são todas ignoradas nesse momento, mesmo elas fazendo parte da comunidade atleticana. Elas são completamente ignoradas nesse momento, porque o presidente tenta fazer prevalecer a sua vontade ou a sua preferência política. Mas isso, com certeza, a gente vai debater em outros momentos, em outras oportunidades, mas foi muito bom para a gente manifestar, né? Talvez esse aqui seja o único local onde vai se manifestar sobre isso. É bem provável que a maioria opte pela deixa quieto, não toca nisso. Mas aqui no Futebol 62 a gente não tem essas sensibilidades extremas, não, né? Nossa sensibilidade são com os temas.